You are. Vou começar cantando aqui essa live, não, quase, mas eu me segurei a empolgação de começar já logo cantando para vocês. Olha, já tem uma Renata aqui assistindo, boa noite pessoal, tudo bem? Espero que estejam me ouvindo, Alex Genter aí, galera do Ilustra Pro sempre presente, Saulo, muito bom. Ó, o mestre já tá na sala aí para chamar ele. Ah, quem mais que tá entrando aí? Boa noite, boa noite. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Ó, tava demorando aqui, ó, o Vitão aí, demorando umas livezita aqui de novo, hein? A gente semana passada não teve, né? É isso aí, vamos na correria, fazendo várias coisas ao mesmo tempo agora. O importante é estarmos nesse get together, juntinhos, conversando sobre carreira, ilustração, portfólio e coisas do gênero, tá bom? Ana Clara tá aí, Jean, grande Jean. Olha o Rui Ventura, isso aqui, metal. Beleza, Rui? Rui só na Europa, hein? Tava vendo você lá. Muito bom, faz um século que a gente não se fala aí. Mas é isso, porque eu, como artista, eu vivo aqui na minha caverninha, meu. Fico aqui com as minhas coisas, aqui pintandinho, fazendo coisas para o mundo, mas aqui no meu canto. Muito bem, pessoal. Vamos lá, vamos começar aqui. Estamos em vários movimentos aí, né? Depois de uma temporada de férias, mentira, de muito trabalho, mas agora estamos voltando aqui. E agora a gente, nesse novo posicionamento, ainda eu faço as lives aqui no meu perfil, mas a gente tem o perfil da Escola Rise também, escola.rise, que ele tá engajandinho ali, a gente vai começar a fazer mais coisas por lá também. Estamos aí nesse novo caminho, eu, os professores aqui do Ilustra Pro, uma galera, para fazer você que quer viver dessa belíssima profissão, construir a sua carreira, tá? E nada melhor do que isso é falar de portfólio. Tá? Agora ficou chato, ó, esvaziou a live. Não, mas faz sentido. Porque a questão do portfólio é o famoso e velho cartão de visita, né? É a primeira coisa que o seu cliente vai olhar, são as suas imagens, as suas ilustrações, os seus 3D. A gente vem num movimento muito grande de falar da prospecção ativa, onde eu vou atrás do cliente. E sim, faz total sentido, isso é bem importante. Inclusive, a gente está com um evento gratuito que tem aí o link aqui nos feeds aqui, tem um link na minha bio ali, tá? A gente está com um evento gratuito que chama Ilustrador de Sucesso, que é justamente para falar dessas duas coisas, tá? Portfólio e prospecção ativa de clientes. Então é muito importante saber como fazer. Pô, como é que eu posso, para eu não ficar o termo que eu cunhei, eu preciso registrar nos anais da história que eu criei a expressão portfólio da esperança, que é aquele lugar que você põe o seu portfólio no ar e você fica ali, ó. Quem vai vir comprar minha ilustração ou me contratar? E não é bem assim, né? Então a gente precisa gerar um movimento. Esse movimento ele pode ser o network das pessoas que você vai conhecendo, né? Esse movimento ele pode ser dentro de um curso como Ilustra Pro, que vai gerando um network para você abrindo essas portas, né? Esse movimento ele pode ser a própria prospecção, onde eu vou lá, mando e-mails, mando mensagens para mostrar o meu trabalho para potenciais clientes. Porém, tem uma palavrinha mágica nesse meio do caminho, que é o seu portfólio, tá? Porque o que é muito comum é assim, cara, se você ainda não está num nível, não tem o que mostrar, dependendo do cliente que você está buscando, vai bater na trave ou vai para fora, né? Então você não acerta o gol ali. Então é por isso que tudo que eu faço, a minha construção de carreira, do Luciano que vai conversar com a gente, todo esse caminho ele é a base da sua evolução. A sua evolução é o seu portfólio e o seu portfólio é o que você mostra para o seu cliente. Significa que uma pessoa com nível mais iniciante não consegue trabalho? Consegue, só que não dá para eu estar num nível iniciante e eu almejar uma empresa muito grande, achando que só porque eu faço, né, só porque eu sei ilustrar, isso abre uma possibilidade. Não, né, tem que ter uma coerência nesse discurso muito grande entre o seu portfólio e o que você está almejando, o cliente que você está querendo. E o papo hoje ele vai girar nessa esfera aqui da questão do portfólio. Vou puxar o Luciano aqui para a gente conversar
E vai ser um bate-papo daqueles. Eu só preciso achar agora o Luciano aqui. Cadê Luciano? Ver. Vamos ver se é isso. Então vamos lá. Abrindo. Mestre aqui do Photobashing 3D. Fala, Luciano. Eu acho que a gente está vendo. Aqui, peraí. Tem que agora aqui. Aê, agora Nossa, sim. o som tava muito bom até agora há pouco, hein? Foi só colocar aí, dividir a câmera que piorou, hein? Sério? Pô, pra mim Instagram ficou tá. devendo. Instagram ficou devendo Pra mim, aí pra gente, hein? pra mim tá bom aqui, cara. Continuo, tô te Beleza, ouvindo bem então. aqui. E aí, mano, tudo bem? Beleza, e aí? Beleza. Então vamos puxar o gancho aqui. Mas antes, como tem pessoas que talvez não te conheçam, cara, dá uma breve introdução de uns 45 minutos aí de quem é Eu você, sou como é que você Luciano, chegou, como eu é que você sou chegou nesse lugar? Luciano e eu faço feedback da Rise. Pronto, esse é um bom, Ó, uma boa intro, hein? começou Mas eu bem, hein? conheci o Ricardo há exatamente 10 anos atrás, em 2013 lá, quando eu fiz o curso da NPix. Já acho que vai fazer 10 anos já, cara. A gente precisa comemorar aí. Na verdade, 2013 foi, eu acho. Preciso ver nos 2013, e-mails é. lá. Então tá fazendo, já fez 10 2013. anos aí. 10 anos aí que quando eu fiz o curso com o Ricardo, na época era a escola NPix, né? Que eu acho que foi que meio que começou a me direcionar para o ponto que eu estou hoje, né? Na época, para mim, era o hobby, né? Fazer mais como hobby, mas depois as oportunidades e os caminhos foram direcionando para o ponto de hoje em dia. Mas dentro aí do que a gente veio construindo junto, desde 2017, né? Trabalhei, tive um trabalho de pessoa normal, né? Por um tempo na minha vida, né? Estudei, fiz faculdade e tudo mais. E aí eu 2017, consegui fazer uma mudança de carreira ali e partir mais para o lance da ilustração e o que a gente vem fazendo hoje em dia. Em 2020, a gente começou a trabalhar junto na escola, né? Você estava com um Tá. projeto ali de Ilustra Pro, hoje a gente já está falando de Rise, e aí eu entrei para fazer a parte dos feedbacks, conversar com os alunos também, trocar ideia eventualmente ali com o pessoal, dentro da comunidade dentro dos feedbacks, né? Como o pessoal manda os projetos e os exercícios. Trabalho como freelancer aí desde 2017. Temos uma empresa juntos. Nós não vamos entrar em detalhes disso, mas temos uma empresa juntos Temos um e estúdio aí em temos sociedade, né? um estúdio como em sociedade e acho que é isso. Gosto bastante da parte de concept art, acabei me especializando e sempre buscando aprender mais sobre a questão de personagens. Não sou um jogador, mas eu gosto muito de saber o que está acontecendo. A gente sempre ficar querendo ficar um pouco informado a respeito do que está acontecendo, tanto em jogos como em filmes e coisas assim, né? E acho que Uhum. é isso. Legal, legal, mano. O assunto hoje não é muito desse, mas também a gente pode transitar um pouquinho, ou pode ser uma outra conversa. Mas o Luciano vem desse lugar de ter uma outra carreira e ele migrou, né? Como ele falou, uma história de 10 anos aí. Em determinado momento, eu diria que uns 4 anos depois, ou 5, que você iniciou, né? Que a gente teve, eu dei aula para você de pintura digital na NPix. Então o Luciano fez essa transição, né? Essa semana alguém me perguntou isso. É possível? É possível? Cara, é possível, né? Exige um trabalho, assim como você construiu a sua outra carreira, se é que você tem uma carreira. Aí eu vou diferenciar um pouquinho sem julgamento de valores. É uma coisa a gente ter um emprego, né? Então apareceu a oportunidade, você vai trabalhar, e outra coisa é uma carreira que você constrói, né? Que você entra em processos de aprendizado, estudo para evoluir aquele processo. É o que a gente faz aqui, né? O E aí o grande Luciano fez. problema, o grande problema é a gente pensar muito na ideia do imediatismo, né? Eu acho que às vezes se vende uma ideia de que vai dar muito certo logo de cara e como qualquer outra profissão exige um pouco ali de a gente explorar um pouco as coisas que estão acontecendo, ferramentas, Uhum. estilos e tudo mais. Agora pensar que assim, tipo, que realmente dá para mudar de muito
bruscamente, assim, aí eu acho que é um pouco difícil. Eu acho que tudo vai depender, assim, de colocar energia, carinho, amor e dedicação ali para poder fazer as coisas acontecerem, independente do que a pessoa querer fazer. Não é só porque, em relação à ilustração. Se a pessoa quiser abrir um negócio de fazer bolo em casa, ela vai ter todo o mesmo processo. Vai ter que ir lá É, aprender a confeitaria e como fazer a massa e tudo mais. E aí tem a parte de divulgação, e aí vai ter que abrir empresa, e aí, né? Então, tudo depende ali da gente se dedicar, entender o que a gente realmente quer fazer, os caminhos possíveis, o que dá para fazer, o que não dá. Então, dá para mudar de carreira, sempre dá, independente, não só para o nosso lado aqui, né, que a gente acaba vindo para uma ideia de ilustração, 3D, concept e tudo mais, assim, né? Mas depende aí também da pessoa ser sangue nos olhos e fazer acontecer, né? exato, exato. Cara, esse imediatismo a gente vive cada vez mais, né? Então, principalmente gerações mais novas, vai ser um dilema isso, né? O É, quanto se dedica, mas qualquer coisa que a gente faça precisa disso, né? é, A gente precisa dedicar tempo, gerar resultados. Assim, é possível um iniciante pegar trabalho? Sim, cara, eu comecei, na época, eu fiz um curso que eram 2 anos, né? Um curso de quadrinhos. O primeiro ano eu só estudei, no segundo ano, no começo, eu já virei estagiário, e isso já abriu naquele ano mesmo de eu pegar freela. Agora, eu estava pronto para o que deve vier? Não, eu fui desenvolvendo, né? Então é sempre importante. Uma coisa que é muito curiosa, né? A gente tem que puxar o gancho do portfólio, mas só para fechar esse tópico, é que assim, a maior parte, por exemplo, dos nossos alunos, das pessoas que vêm até nós, tem esse lugar assim, poxa, eu desenhava quando eu era pequeno, eu quero resgatar esse lugar da infância que era prazeroso, e aí, cara, quando você tá ali passando aula de fundamentos, uma atrás da outra, semanalmente, como a gente faz no Ilustra Pro, aí às vezes tem, assim, é claro que a vida acontece ao seu redor, mas às vezes falta aquele lugar de dedicação, de imersão, né? Para é, fazer realmente isso a ser uma carreira, né? E não constância, ser né? uma constância, exatamente, né? A gente já falou isso várias vezes para os nossos alunos, a gente está sempre puxando esse assunto, mas o Shaw falou uma vez numa conversa que a gente teve, que ele falou assim, cara, ser artista, e acho que outras profissões também, é quase uma obsessão, assim, você tem que puxar aquilo para você, né? Se organiza com as outras coisas, mas precisa ter um processo mais imersivo para acelerar resultado, né? A gente sabe que o direcionamento que a gente dá ajuda muito a acelerar o resultado. Junto com a imersão, isso potencializa, né? Mas vamos lá, cara, falando de portfólio, eu até tenho uma outra pergunta ali que eu acho que eu vou podemos trazer. É, Você consegue lembrar quando que você sentiu a questão do seu portfólio? Não sei se é a minha conexão, a sua conexão deu pode ser que seja a minha, né? Como sempre. Tá me Voltou? ouvindo aí? Tô ouvindo. Voltou. Você consegue lembrar em que momento você percebeu o portfólio que você tinha, o objetivo de trabalho que você queria chegar? Você sentiu teve aquele ponto que você falou, cara, isso aqui que eu tenho hoje não é suficiente ainda? Eu acho que eu fui meio que certeiro, assim, quando eu consegui fazer a transição, sabe? Mudar de Uhum, carreira e conseguir os primeiros trabalhos. Eu acho que o que eu tinha, assim, por questão de gosto, influência do momento lá, coisas que eu vinha produzindo, entendendo um pouco o mercado. Eu mirei bastante na época na questão do board game, dos card games, e aí foi quando começou a aparecer os primeiros trabalhos freela, assim. Foi para empresas pequenas de board game, um ou outro autor de história de fantasia, indie, né? uhum. Então, assim, o estilo, o visual da arte em si acabou me auxiliando a conseguir os primeiros trabalhos. Assim, não eram empresas grandes, era tudo
vamos dizer assim, pessoas, empresas pequenas, né? E, Uhum. mas o que me ajudou, assim, foi uma mistura de uma qualidade, de certa forma, até interessante, né? Porque ali eu já tinha explorado algumas técnicas que eu vinha aprendendo e vinha desenvolvendo, né? Uhum. E é algo que eu venho ainda hoje trabalhando, né? E, então, foi uma mistura assim, de resultado de técnica, resultado de escolhas visuais, por influências visuais, né? Eu acho que foi um bem bolado, assim, nesse momento. Você foi mais assertivo no que você já vinha Foi, fazendo para foi, conectar com pessoas. é algo que eu acho que a gente tem que ser, de certa forma, mais estratégico, né? Eu até tinha separado algumas coisas aqui que eu queria comentar, mas eu acho que a gente tem que, de início, eu acho que até vale a gente ser um pouco exploratório, assim. Às vezes a gente está descobrindo ou o programa, ou, enfim, a gente começa a fazer coisas muito diferentes, né? Vira e mexe, às vezes aparece um portfólio de uma pessoa que aí tem desenho a lápis, aí tem aquarela, aí tem nanquim, rachura, e aí tem digital, e aí tem colorização. Tudo é o mesmo portfólio. E aí isso acaba, dependendo do tipo de mercado, mostra às vezes que a pessoa é um pouco inexperiente, né? Falta um pouco de uma malícia, um pouco de uma estratégia. Aí a partir de um certo momento, eu acho que a gente tem que começar a pensar assim, tipo, ó, gostaria de fazer tal coisa para tal mercado, ou para tal empresa, ou para tal estúdio, enfim, tal nicho. E aí toda a produção ela começar a ser voltada para isso, né? Eu não acho que Legal. eu não acho que isso anula você gostar de fazer outros tipos de trabalho, mas estrategicamente a gente tem que reunir essas imagens que a gente fala que é o portfólio dentro de um conjunto coerente, né? Então aí você vai eliminar, tipo, se você quer fazer, por exemplo, nós vamos fazer um nicho, capas de álbuns de heavy metal, que é bem específico. Se a gente olhar as artes, a gente identifica que, meu, não dá para fazer, não dá para colocar isso na capa de livro infantil, porque é Uhum. totalmente oposto, assim, né? Então, aí a gente tem que pegar e ser coerente na produção, né? E fazer as artes, assim, ela é única e ao mesmo tempo ela é um mosaico, né? Um mosaico porque quando a gente abre o portfólio, a gente coloca uma arte ao lado da outra, a gente vai ver, vai enxergar uma coerência na produção, uma consistência na temática e tudo mais, né? Quando a gente olha uma por uma, a gente identifica o que a gente fala de fundamentos, né? Então, aí a gente tem que começar a ser estratégico para, a partir disso, a gente mostrar o que a gente sabe fazer de melhor, o que a gente gosta de fazer, o que a gente se propõe a fazer, né? Total, total. E acho que você trouxe além da questão estratégica, desse pensamento mais direcionado, você trouxe um ponto que acho que já seria uma chave aí, que é a coerência das peças, né? A coerência do seu portfólio. Eu olho e eu vejo, pô, o Luciano sabe fazer esse assunto, né? Não fica Exato. aquela coisa, isso aqui tá legal, putz, isso aqui, nossa, esse negócio não tem nada a ver, né? Então tem uma coerência, né? Eu acho que dá para a gente separar esse lado mais exploratório, ele é muito importante na arte. Pô, eu quero testar, quero desenhar caneta Exato. Bic, eu quero fazer, mas é, a não ser que eu tenha um lugar do meu portfólio que eu tenho, e algumas pessoas fazem isso, e até estúdios fazem isso, que é tipo um dump file, assim, é o lugar que eu ponho um monte de coisa, que aí se alguém quiser ver algum outro estilo meu, pode ver lá nesse lugar. Algumas pessoas ou estúdios fazem isso, mas eu preciso mostrar uma coerência, né? Eu preciso mostrar É. é, 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 uma peça encaixada na outra, um estilo que fique mais claro, né? Aquilo que é feito. Aí eu acho que o ideal, quando a gente fala assim, de estilos, exploração e tudo mais, coisas diferentes, aí eu acho que o legal, a gente pode falar assim, tipo, o Instagram pode ser o lugar que você coloca o seu dia a dia, posta, pode ser o dia a dia do seu estúdio e esses testes que você faz, né? E aí você ser mais Uhum. estratégico e usar alguma outra rede social. Aí a gente tem as duas que talvez hoje em dia são as duas principais, que é o ArtStation e Behance, acho que a gente sempre vai falar mais delas, né?
O DeviantArt, eu acho que ele hoje em dia ele é meio bagunçadão, meio esquisito, assim. Não acho ele muito. Dá para você ter todos os, acho que os recursos lá de portfólio, mas eu não sei, eu acho ele muito. Quando começa a abranger muita coisa, aí eu acho que ele já começa a meio que se caracterizar, assim, né? O ArtStation, Uhum. ele é legal porque ele foca mais na questão de filme, animação e jogos. O Behance, ele ainda cabe isso e ele vai na parte ainda de design gráfico, enfim, ele é um pouco mais abrangente, né? Então, acho que a gente Sim, poderia fazer ainda também dentro assim dessa questão de, tipo, olha, eu gosto de explorar, gosto de estudar, usa o Instagram como seu diário ali, né? Mas na hora de apresentar o portfólio, mandar o link, né? A gente precisa mandar o link, e aí eu acho uhum. que o ideal mesmo é você ter um link de uma plataforma, que pode ser o ArtStation Behance ou ter um próprio site ali. É que o ArtStation Behance ele já são próprios para isso, né? Então, todo o Sim. jeito que você pode montar o projeto, né, dentro da plataforma já vai te ajudar a criar um projeto interessante, né? Total, total. Legal. Inclusive, falando de plataformas, aí no evento que a gente está rodando, esse evento gratuito de Ilustrador de Sucesso, a Grazi preparou um material, a primeira aula, inclusive, sobre as plataformas, tá? Se alguém que ainda não se inscreveu, tem o linkzinho na bio ali, entra no grupo para receber os links que vai acontecer na semana que vem, mas tem que entrar antes, tá? Ó, tem aluno Ilustra Pro, aí, o Wilson, a May, que é aluna nova, muito bem, muito bem. Cara, legal. Eu vou misturar com algumas perguntas e a gente continua no assunto aqui. Ó. Teve uma pergunta que eu vou até puxar a resposta aqui. Ó. Como perder o medo de divulgar o trabalho? Sinto muita insegurança em postar minhas pinturas. Vamos lá, eu vejo duas possibilidades. A primeira é posta. Simples assim. Né? A insegurança está muito mais na sua percepção do que os outros vão perceber de você, né? Que, eu não quero, tô com medo. E, cara, você vai postar e vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Você pode ter um like, pode não ter nenhum like, e você simplesmente postou. Eu sei que isso parece meio banal de falar, mas teve uma aluna minha da época do Pintura Digital, que foi bem antes do Ilustra Pro, mas bem depois da NPix, que ela tinha medo de postar, ela tinha um trabalho super legal, e ela tinha problema, e aí eu falei, não posso ler o nome dela, eu falei, você tem que postar, vamos lá, abre aí, posta aí a arte. Uma coisa muito simples, postou e passou aquela sensação, cara, porque não é isso, né? A gente tem pessoas com cada discurso estrambólico aí pela internet, aí você fica inseguro por causa de uma peça, né? Mas é muito, essa insegurança ela está no lugar do reconhecimento, do que o outro vai fazer. E às vezes o outro não fazer nada cria uma desmotivação. Então, assim, não pode entrar nesse lugar. Simplesmente posta. Lá na frente, ou daqui a um tempo, se for, nossa, esse desenho tá feio, tira, esconde, deleta, não tem problema nenhum. Um monte de gente faz isso, um A monte de profissional faz gente, isso. a gente, quer dizer, acho que as pessoas têm muito essa ideia de, ninguém vai dar like, né? Cara, dane-se se ninguém dá like, É, cara. O problema não é seu, tá? A gente tá nesse mundo, nesse momento, assim, sabe? E aí, cara, não é, não é isso aí, sabe? Não é esse o reconhecimento. E assim, igual eu já comentei aí algumas vezes, Paulo, eu prefiro, eu troco tranquilamente 100 likes de pessoas, whatever, por um like de um cara da área, assim, que eu uhum, gostaria de trabalhar junto, ou tá dentro de um mercado, de um nicho ali, cara. Então, tem total, muito total. esse cuidado, assim. Posta, divulga, mas o like de qualquer pessoa aleatória não vai garantir o seu dia a dia e nem salvar o, sei lá, né? Exatamente, Não tem muito dessa, exatamente. não, né? E o lado também de segurança é uma coisa que a gente conversa muito, por exemplo, no Ilustra Pro, porque ontem eu recebi uma mensagem de uma aluna que ela mora fora e ela demorou, a gente tem os encontros mensais de mentoria, né? E ela demorou 6 meses para se posicionar, se aparecer e conversar com a gente num encontro de mentoria. E para ela foi uma virada de chave, porque a partir daquele ponto para hoje, muita coisa mudou. O próprio posicionamento dela, eu falei isso para ela, o próprio jeito que ela está se demonstrando
por uma simples atitude de você ou se posicionar ou se expor, que é no caso você conversar como a gente está aqui se expondo, você vai ver que não tem nada demais, né? Não tem, faz, não vai acontecer nada de ruim, tá? A gente sabe que a internet é um lugar perigoso, no sentido assim, putz, tem muita gente maluca? Tem muita gente que vai falar bobagem? Tem, mas até aí é só ligar o filtrozinho de não quero nem saber, né? Me preocupo com outras coisas. E aí você olha o seu Instagram, os seus portfólios ali, como essa vitrine e esquece qualquer outra coisa que possa acontecer no processo. Uma coisa é ter um feedback de alguém da área, um professor, né, um toque aqui, um toque ali. Agora, comentários genéricos de pessoas que a gente nem conhece, ignora, né? É por isso que a gente tem uma comunidade tão sadia dentro da Rise, no Discord, né? A gente tem os feedbacks ali que são, não é porque eu faço, não, mas são muito bons. Sim. Pessoal, pode comentar aí depois. Comenta aí, feedback bom, manda um joinha aí. Total, manda uns coraçãozinhos na tela aí. Manda um coraçãozinho aí pra mim, por favor. É isso, Brincadeira, pessoal. é isso, tá? Então, desencana dessa insegurança, de medo de divulgar, coloca. Se você não gostou mais, é só tirar, tá? Teve uma outra pergunta aqui, ó. Devo pensar em portfólio sem ter confiança no meu trabalho? Ah, você tá aí na live, que eu sei. Cara, sim. A gente não pode olhar o portfólio como aquele lugar assim. É como se eu tivesse. Estou tentando pensar numa metáfora, uma analogia. Mas assim, pô, eu vou demorar 10 anos para ter as peças perfeitas e aí depois de 10 anos eu coloco elas para o mundo ver. Não é assim. O que você tem hoje? É isso aqui. Produza É, 2, 3, 5 peças com o que você tem hoje. Coloca. Ah, mas eu sei que não está bom. Tá tudo bem, coloca lá. Pelo menos você está mostrando o seu trabalho. E aí o que vai acontecer? Evolua, melhore, receba os feedbacks, entregue exercício, produza as aulas, você recebe o feedback, melhora alguma peça, agora faz uma melhor. O seu processo vai trazer um andamento de uma evolução. Essa evolução ela pode ser mais lenta, ela pode ser mais rápida, né? Isso vai muito de uma maturidade artística de cada um, tá? Por isso que a gente fala assim, cara, tem que produzir bastante, tem que desenhar bastante, tem que pintar bastante, porque isso vai, né, junto com os direcionamentos corretos, isso vai criando uma evolução no processo. E aí, o que você tem hoje, o que você consegue fazer hoje é o seu portfólio. Ah, mas ainda não estou. Tudo bem, é o que você tem hoje. Né? É o que a gente está falando do que a ideia do evento também, né? Alinhar, né? Alinhar com o que eu tenho hoje, com quem pode consumir, me contratar com o que eu tenho hoje. Quando eu fiz estágio, cara, por que eu fiz estágio? Era um momento que a pintura digital estava meio que explodindo, foi um começo não, porque pintura digital é um bagulho antigo pra caramba, mas assim, no sentido viável de produção, onde você conseguia produzir, né? No caso, eram os quadrinhos. Então, assim, eu não tinha um portfólio que eu sabia, Photoshop, é isso aí, você mesmo que a gente precisa de alguém de Photoshop aqui. Beleza, e eu fui construindo um portfólio ali. Quando eu vou, no mesmo ano, começar a fazer freelancer, o que eu fiz? Com o aprendizado que eu tinha, eu baixava ou pegava imagem, ou página de quadrinho, ou pin-up, e ficava pintando. Aquilo era o meu portfólio. Quando alguém falava, você sabe pintar? Eu falava, ó, eu tenho esse aqui que eu fiz, esses estudos aqui. Então, os meus estudos foram o meu primeiro portfólio. Puta, legal, cara, é isso aqui que a gente precisa. E aí sim, aí eu pego um trabalho, fiz o trabalho, pronto, agora o trabalho virou uma peça do meu portfólio. Aí a coisa começa a engrenar num outro movimento, né? Mas, cara, tem que ser o que você tem hoje. Dê o seu melhor, prepare 3, 5 peças com o seu melhor hoje, coloque elas e continue evoluindo. Vai chegar uma hora que você olha ali, aquela ali não está tão legal. Eu tiro, ponho uma melhor no local, né? E aí a gente vai nessa troca, evoluindo o processo, tá? é que não vai ser um cara, não vai ser, o portfólio não vai ser um negócio que você vai trabalhar e aí, beleza, é isso, né? A gente sempre vai estar trabalhando em cima dele, né? Sempre vai estar trocando as peças, né? Sempre é o brinco que é um monstro que está sempre se retroalimentando ali, né? Tá sempre, você tem que ir Total, cultivando ele, né? E podando e cultivando ele. total, total.
Tem mais uma aqui, mas aí eu quero te puxar uma pergunta depois. Essa aqui é um pouco mais específica, portfólio para prospecção no audiovisual, animação versus live action. Cara, você tem que colocar se você está construindo o portfólio, tem que ser com a temática que você está utilizando. Se você já tem ambos materiais, você pode separar, né? Eu tenho muita coisa de match painting que eu nunca pus em portfólio e deveria, né? O que eu faço? Eu mando quando alguém pede, mas não tem a ver, por exemplo, diretamente com ilustração. São montagens fotográficas, né? Tem um tratamento de imagem. Até ontem eu estava separando bastante material disso. Então, assim, eu posso separar as categorias, né? Eu tenho meu portfólio para animação ou de ilustração, tenho meu portfólio mais para live action, que são coisas mais reais, né? É isso. Se você não tem portfólio nessas áreas, de novo, o seu estudo é o seu primeiro portfólio. Quero fazer match painting, cenário realista para usar num fundo de um filme. Cara, faça um match painting. Estude, produza um estudo que ele começa a ser o seu primeiro portfólio, tá? O que dá para Thiago Elias fazer aí, também. Luiz Quintino, quanto tempo? Pode ir, Luciano, desculpa, te cortei aí. Não sei, nunca sei se é a minha conexão ou é a sua. Olhar. Voltou. Voltou. Como é um tipo de trabalho que é um nicho dentro das possibilidades, eu acho que a gente pode olhar o trabalho de outros artistas que trabalham no mesma área e dar uma olhada no que eles produzem, qual a proposta deles e também ter eles como referência. A gente sempre fala de referência na hora de produzir a ilustração e tudo mais, mas a gente pode falar em referência de artista, em referência de portfólio, né? Como montar um portfólio, como montar um projeto. Então, também dá para a gente ver quem está trabalhando nas áreas aí e tirar uma média do pessoal, o que eles produzem, como que é a produção também. Uhum. Sim. É um outro passo importante que é as famosas referências, né? Cara, se eu gosto de animação 2D, e isso faz parte da minha construção de carreira, eu vou ter os meus ídolos ali, né? Quem são os mestres, que eu considero os mestres da animação 2D. E aí eu dou uma olhada no portfólio deles e isso me ilumina, né? Me incentiva a falar, putz, eu vou fazer uma peça, vou fazer algo parecido, né? Então isso é um outro caminho de construir o portfólio. Abri um parênteses aqui, eu falei de Photoshop, quando eu aprendi Photoshop, e é engraçado, porque tem tudo o que eu comecei fazendo sozinho, era eu e um amigo meu, a gente ficava estudando juntos, eu lembro que a gente criou uma capa de filme de terror, cara, tinha uma casinha, a gente ficou deixando a casinha velha, e fez toda uma montagem, cara, era um matte painting, olha só, não sabia disso. A técnica estava lá, a qualidade não, mas a técnica estava lá. Vamos lá. Se a gente for ver historicamente, o jeito do que a gente usa o Photoshop hoje em dia, com pintura digital e tudo mais, eu acho que quem começou isso, mais ou menos, foram os caras lá na época da Image Comics, pintando lá os quadrinhos. Talvez. Alex Sinclair talvez seja o primeiro cara que pintou digitalmente, assim, colorindo, do jeito que a gente faz, do jeitinho que a gente faz hoje em dia. Talvez. Cara, foi bem nessa época mesmo. Eu sei porque eu estava lá, não na Image, mas eu estava vendo acontecer. Muito louco, cara, muito louco. Vai lembrando umas coisas assim, bizarras, assim, técnicas de... Eu lembro que um cara que era artista da área, até hoje, ele dá aula, o Gilbran, ele estava pintando em CMYK, eu nunca tinha visto pintar em CMYK, só em RGB, e o cara isolava o canal do preto, que não pintava em cima da linha. Tipo, meu Deus! Coisas que você não descobre, né? É o que eu falei, o poder do network, o poder... Quando eu falo network, tem uma palavra junto, que outro dia eu estava analisando isso, que é o poder a gente pode falar de ambiência ou ambiente. Quando você está com pessoas, pode ser online ou presencialmente. Isso é um negócio que não tem preço, tá? Porque é isso, cara. Eu nunca imaginaria que daria para, por exemplo, fazer uma pintura digital usando aquele recurso técnico, porque no quadrinho você tinha essa preocupação, né? Você tinha que pintar em CMYK na época, os canais separadinhos, e você não podia afetar o traço, né?
putz, o cara mostrou um negócio e falei, cara, onde que eu ia descobrir uma informação dessa, né? Então, ambiente, ambiência, network, isso é uma coisa bem, bem importante. E, cara, Agora, uma coisa que eu... Fala. na parte tecnológica, se a gente for falar de mesa digitalizadora, tem um documentário que mostra lá o pessoal produzindo Toy Story, né? E aí tem um vídeo lá, eu não sei exatamente qual que é o vídeo, enfim, no YouTube lá você deve achar. E aí tem uma tataravó de uma mesa digitalizadora lá, assim, o pessoal lá, tipo isso em 90, sei lá, 93, 94, lá, os caras já tinham uma mesa digitalizadora, trabalhando no 3D lá, no proto Louco, né, cara? 3D dos caras lá. Muito bom. Cara, esses documentários, esses vídeos que falam da indústria, eles são muito legais. São muito bons. Eu lembro que tem um famoso do Jurassic Park também, né? Que os caras iam fazer tudo em animatronic. E aí teve um É, cara que sentou lá e ficou debulhando o 3D, o dinossauro em 3D. E aí chamou lá o Spielberg para ver. E aí o cara falou, cara, não é possível. E aí os caras é. começaram a usar. Teve muito animatronic, né? Mas os caras começaram a usar o digital ali, né? Muito bom. Tirou o trampo Olha, lá tinha... do Phil Tippett. Phil Tippett era o cara que ia fazer lá as stop motion, né? Aí ele ficou Sério, em eu não segundo sabia. plano, né? Caramba. Ele trabalhou ainda na produção lá, porque inventaram um esquema lá e tal, e aí ele ficou na produção, mas o Phil Tippett era o cara que ia fazer os stop motion do filme. Que doido. E É, tá isso também mostra que as técnicas mudam ao longo dos tempos, né? A gente tá aí é, com essa história de inteligência artificial também, né? Surgindo, mais que surgindo, né? Mas é isso, as técnicas vão mudando. Ah, eu tinha pulado uma da Grazi aqui. Grazi que amanhã estará aqui no seu lugar, Luciano, ao vivo, conversando, mais ou menos nesse mesmo bate-horário, tá? Então fica de olho aqui no Instagram, que a gente vai continuar o assunto portfólio e prospecção, tá? E a Grazi é um exemplo dessa história de portfólio, mas eu não vou falar hoje. Eu vou falar só uma coisa. Ela fez o primeiro portfólio dela pintando com o dedo no celular. Você quer ouvir essa história? É amanhã. pintura digital, né? Ó, Essa é a verdadeira pintura digital. Boa. A Grazi perguntou o que você acha sobre a arte sozinha no projeto do portfólio versus um projeto completo, com rascunhos, thumbs, etc. Tem gente que faz dos dois jeitos, né? Então, o, eu não sei, eu acho que tem gente que para e olha e aprecia e tudo mais. E eu acho que tem gente que não, né? Ela quer ver o final só, né? Eu acho que é legal você mostrar. Acho que não precisa ser todos, né? Eu acho que os mais. Pode separar os mais legais, você deixar um projeto mais completo, né? E aí discursar a respeito dele, né? Agora, tem gente que já não gosta, né? Dentro das minhas referências, assim, não existe isso. Assim. O pessoal, dificilmente eles colocam como que foi todo o rolê até chegar na arte finalizada ali, sabe? E aí, às É, vezes, fica uma grande incógnita, assim, você não sabe o que o cara fez no meio do caminho para chegar até ali. Aí tem artista que gosta ali, né, de discursar, de comentar, de mostrar os processos. Eu acho legal. Justamente isso, que a gente acaba aprendendo e a gente acaba desmistificando. Para quem é observador e quem está acompanhando, né? uhum, Para um cliente, para um estúdio, é legal, porque daí mostra como que você trabalha, né? Como que você gosta de trabalhar, mostra a consistência e coerência de um processo, né? Até você chegar no resultado final. Eu acho que é legal pôr. Não sei se colocaria em todos, assim, mas eu acho que é legal ter um bem bolado ali, um projeto bem montado, uma coisa que dá para fazer, né, nas plataformas ou no site, no Instagram, eu acho que já fica meio esquisito, né? Igual a gente estava falando aí de onde colocar as artes, né? O Artstation Behance, eu acho que eles são próprios para isso, para você subir o vídeo, aí você coloca, né, a arte ou na horizontal, na vertical, tem lá, sempre vai ter um tamanho lá, tipo, acho que o Artstation acho que é 10 MB no máximo, né? O tamanho que você vai colocar. uhum, Mas você pode subir vídeo também, né? Então dá para fazer bastante coisa legal, né? legal. É, uma coisa que também tem que ser analisada nessa pergunta é assim, qual que é o seu, qual que é o mercado, né? Porque assim, eu acho que cada mercado ele tem uma exigência diferente.
Então, mercados mais como publicidade, eu acho que esse projeto onde você pega aquela imagem e aí você faz um mock-up, apliquei numa camiseta, apliquei na parede, apliquei, eu acho que ele gera esse lugar produto que aquele perfil de cliente e consumidor, ele possa precisar pensar que pode ter várias aplicações, né? No que o Luciano fala, que é mais o que ele faz, o cara quer ver geralmente a peça final, né? Ele quer ver mais o resultado ali, match painting. Dificilmente, quando o cara mostra processos que ele recortou imagens ou 3D, eu acho que é mais para vender. Acho que em alguns casos, sim, ele vende como que ele faz, mas muitas vezes a pessoa quer ver mais o final, né? Dependendo do mercado. O Felipe 3D, Quimil, ele. Oi, fala aí, depois eu complemento. no 3D eu sei que é legal, por exemplo, o 3D é uma parte muito técnica, né? Que é os mapas lá, a organização dos mapas, às vezes o corte, né? Que o 3D tem. Aí eu já ouvi dizer que, tipo, para quem trabalha mesmo com 3D, aí é legal você colocar, nessa apresentação do projeto, você colocar lá uma imagem do mapa aberto, né? Como que ele está, né, ao ver, né? Esses mapas de textura, tudo separadinho para mostrar, né? Como que o modelo está se comportando ali, né? Aí também tem uma questão que é mais técnica, para mostrar que você sabe trabalhar essa questão mais técnica daquela parte do trabalho, né? Isso. O Felipe Kimmer comenta que ele, como diretor de arte de uma empresa de games, e aí ele vai contratar a galera de concept, e a galera de concept que ele contrata é uma galera mais dessa pegada de desenhar e pintar, ele gosta de ver processos criativos, porque isso mostra o lado criativo da pessoa, que às vezes na peça final você só está vendo o acabamento. Então acho que depende muito desses nichos, né? Para você poder pensar. Eu acho que sempre é legal ter alguma coisa, mas como o Luciano falou, talvez nem tudo precise ser se eu fosse analisar um trabalho de alguém, e aí cada link que eu abro da pessoa, e aí tem todo um. Eu acho que eu não precisaria, acho que um ou outro seria legal, como o Luciano falou. Mas eu prefiro ver as imagens, né, para entender o que está acontecendo. Leonardo Augusto, outro professor nosso aqui da Rise do Ilustra Pro. Fala, Léo. Léo tem que vir na próxima também, hein? Cara, uma pergunta que eu tenho, eu acho que a gente daqui a pouquinho já está para não estender demais o nosso tempo. Como que você vê? Você falou que você foi bem assertivo. E aí eu vejo muito, porque eu te conheço e a gente conversa, muito do que tem na sua arte vem de coisas do seu gosto, né? Do seu gosto pessoal, de temática, de filme. E a gente aí tem até um dilema, assim, né? O trabalho que eu faço, eu me vejo mais como um prestador de serviço que eu consigo atender diversas demandas. Então, nesse sentido, não é que pouco importa o que eu gosto, porque o que eu gosto, de qualquer forma, direciona para os mercados que eu atuo. Mas, claro, tem trabalhos que às vezes eu faço que não tem nada a ver com algum gosto meu, sei lá, alguma temática que eu gosto. Mas é interessante porque às vezes acontece assim, a gente sempre fala, por exemplo, a galera que curte mangá, anime, e sempre tem espaço para esse mercado. Dos mercados que eu conheço, que eu atuo, eu acho que é bem difícil você ter uma demanda de trabalho. Como é que você vê essa relação do seu trabalho, do gosto pessoal presente no seu portfólio? Fez parte da sua estratégia procurar, então, clientes que tivessem essa conexão com as temáticas? Eu acho que porque isso acaba até motivando a gente, eu falei gente, mas ia expandir para os alunos também, o pessoal que tá com a gente aí, né? A produzir as coisas que a gente precisa fazer o portfólio, a gente precisa montar um portfólio em algum momento, né? Eu queria comentar que jogo é jogo, treino é treino, né? Vamos falar que a gente às vezes precisa testar, a gente precisa. Assim, eu vejo que às vezes os alunos, o pessoal, em geral, toda a arte que eles fazem quer pôr no portfólio. E isso, putz, eu acho que não é tão interessante de se pensar, tá? Então, eu acho que a gente
vezes, em alguns momentos, assim, de ir testando, e errando, e falar, pô, não ficou legal. E aí esquecer, engavetar, né? E aí, em algum momento, é que eu falo, isso é uma coisa que eu acho que é complicada, porque é difícil a gente conseguir maturar isso de um dia para o outro, que é ter essas referências, né? Eu falo referências de artistas que a gente gosta, às vezes até, eu diria até que o estilo musical, que nem eu estava até comentando outro dia, cara, não dá para você fazer um dragão com sete cabeças, cuspindo fogo, ouvindo pagode, cara, não tem como. Não bate. Não, você pode fazer. Mas, tipo assim, se você quer sentir ali a dramaticidade, sentir no clima, cara, não tem como, sabe? Então, assim, querendo ou não, as coisas meio que vão direcionando para algum ponto, né? E Uhum. aí a gente tem que usar isso como de uma forma esperta, estratégica, para a gente fazer as coisas que a gente curte, né? E aí isso ser o nosso chamariz, né? E de certa forma levar a gente para algum lugar, algum trabalho aí, né? Legal, legal, cara. Essa conexão, ela é o ambiente que eu falei, né? Tudo, as coisas se conectam, né? E aí as coisas que não se conectam, não tem como a gente usar isso como elemento narrativo ali, né? Então, às vezes eu tô precisando de uma tranquilidade, eu boto uma N aqui, mas, cara, no dia que eu preciso dar um gás no trabalho, puxa, a N de fundo, ela atrapalha. Aí você tem que botar uma Exato. coisa mais enérgica ali, né? Para a É. coisa funcionar, Ou senão tem não, momentos que não você tem rola. que ficar em silêncio total também, né? Às vezes precisa de uma concentração que às vezes a música, independente da que seja, ela pode meio que te atrapalhar, né? Então, tem disso também. Cara, eu percebo que faz bastante tempo, assim, é bem difícil eu trabalhar com música, com pessoas cantando. Geralmente é uma coisa mais no instrumental ali, porque me atrapalha, acaba tirando um pouco da concentração. Mas depende do que está sendo feito. Legal, cara. Então, a questão do estilo pessoal, eu vou resumir num sentido de que é bom, as coisas que você gosta, elas vão aparecer no seu trabalho, mas ao mesmo tempo também tem que ter uma certa coerência entre se existe demanda para aquilo que você quer fazer ou não, né? Ou você É, encontrar os mercados onde você é, pode aplicar aquilo, né? tudo é uma questão também, uma grande questão de pesquisa, né? A gente está aí, tem que ir fuçando, cara, entrando na internet aí, vendo o que tem, o que não tem, o que está faltando, o que vai ser difícil, mas encontrar ali onde a gente se encaixa, né? Total, total. Para ser coerente. Porque também é difícil fazer algo que não seja coerente com o que você quer fazer, né? Então, às vezes, né, a gente até pode se sujeitar a fazer algo que não tem a ver, às vezes pelo trabalho, pelo dinheiro, por qualquer outra coisa, mas se for muito incoerente, vai dar problema também, né? Então aí a gente entra num certo equilíbrio aí, ou achar esses lugares que a gente quer fazer aquilo que a gente quer fazer, né? Legal. Eu não sei, alguém aqui do chat tem alguma pergunta, galera, sobre portfólio, sobre estudos? Coloquem aí, né? Eu acabei não fazendo essa pergunta para vocês, mas podem colocar. Teve gente que já fez pergunta aqui. Das perguntas que eu tinha ali, por enquanto não tem nada. Ó, o que mata aí. Cara, legal, legal. E vamos olhar já fizemos um olhar para passado, já estamos falando do presente, mas vamos olhar para futuro, assim. O que que você hoje, eu sei das coisas que você vem fazendo, mas acho que é legal você também falar dos seus estudos aí. O que que você pretende, assim, o que que você almeja, e aí como que isso reflete no seu portfólio? Eu gosto bastante das coisas que eu faço, gosto bastante do meio, gosto do digital, gosto do Photoshop, eu gosto de Brush, gosto do 3D. Eu acho que eu continuo né, desenvolvendo mais, aprimorando as coisas que eu sei, né? Querendo ou não, que fica sempre entre a gente, mas a gente está sempre estudando, né? Então, sempre manter uma constância de aprender mais, até para, de certa forma, amadurecer a questão profissional, e isso também
refletir no trabalho, né? Que a gente tem na escola, ou que seja, né? No estúdio. Eu tenho as minhas ambições profissionais e tudo hoje em dia é uma questão de buscar esse momento aí, né? Uhum. Legal, legal, legal. Eu sei do que o Luciano faz. Uma coisa que é constante é a evolução, tá? Então, assim como a gente está aqui como professores, né, dos nossos alunos, de vocês que estão aqui na audiência também, da mesma forma a gente está buscando sempre melhorar aprendizado. O Luciano já fez esse ano, já fez curso gringo, agora vai fazer outro. Então, assim, esse processo ele é constante, né? A gente está sempre melhorando, inclusive nessa postura que a gente tem aqui de trazer para o ensino de vocês também. O pessoal reclama do preço do Ilustra Pro. Cara, 2 cursos sendo. A gente investiu R$ 8.000, cara. Porra, meu, foi. Olha, e é 10 semanas, cara. Não é um ano. Não é um ano com Discord, feedback, reuniãozinha e mentoria. Né? É assim, 10 semanas, tchau e benção. Deu R$ 8.000. Mais seco, né? Aula, feedback e só, né? É aula, feedback, tchau. Mas faz parte, né? Faz parte. Mas bem lembrado, Luciano. Acho que o seu ponto foi bem A importante gente aí. tem que valorizar aí, pessoal. Pois é, pois é. Ai, ai. Vamos aqui, ó. Vou trazer uma do Vitor, que, aliás, é nosso aluno. Como ter uma noção do mercado? Onde olhar? Cara, eu acho que a gente vai cair em locais meio clichês de falar, né? Pesquisar estúdios do estilo que você gosta, pesquisar artistas que você gosta, isso vai mostrar onde eles trabalham, né? Então, essa conexão de pontos, cara, vai partir de uma pesquisa. Pode parecer muito banal, mas vai partir desse lugar. Vou dar um exemplo. Então, eu gosto de matte painting, cara. Então, primeira coisa, assim, Google, matte painting, Demo Reel, já sei nomes, né? Demo Reel, que é um portfólio em vídeo de profissionais de matte painting. Cara, isso já vai abrir minha cabeça para eu começar a ver quem são os caras, o que eles estão fazendo. Nessas demo reels de matte painting, eu vou ver processo do cara construindo a cena, eu vou ver que tem um negócio lá do filme do X-Men, eu vou ver que tem um negócio do filme do Homem-Aranha, vou ver que tem uma coisa da Marvel, e aí, putz, então eu já sei que essas grandes empresas têm essas produções. E aí eu já sei, eu consigo pesquisar que quando a gente fala de filme, matte painting, eu sei que tem muitos estúdios envolvidos com um filme só, por exemplo. Não é um estúdio que faz um filme inteiro. Então tem pedaços. Aí, cara, isso já vai abrindo cada vez mais portas, né? Então eu já sei que tem a Scanline, tem a DNEG e tem a Rodeo FX. Pronto, eu já descobri que tem 3 que tem esse tipo de trabalho. Cara, então a gente vai adentrando esses universos. Tem universos que eu não vou saber falar. Se você falar, como eu falei, de mangá e anime, isso de vez em quando aparece esse perfil de aluno interessado nos nossos cursos, cara, eu não sei. Eu sei que tem jogos de celular, eu sei que tem jogos que utilizam essa dinâmica, eu sei que tem um lado de commission, das pessoas que gostam desse perfil, mas aí eu vou tentar analisar de uma forma de engenharia reversa. Commission, onde eu posso encontrar? Eu vou nas plataformas, no DeviantArt, vou no site de freelancer, se você procurar, tem pessoas oferecendo esse tipo de trabalho. Aliás, esses dias eu estava conversando com um rapaz que ele gosta desse estilo, a gente estava fazendo uma entrevista, e eu fui entrar num desses sites de plataforma de freelancer, eu digitei anime, mangá, e aí eu peguei um perfil qualquer de alguém oferecendo serviço, e aí é claro que você vai cair numa arte meio porn ali, né? Só, cara, não, então não, esse não, vamos ver outro aqui. Mas é isso, assim, né? A gente vai pesquisando, vê nome de artista, nome de estúdio, nome de produtora, né? Isso vai trazendo mesmo que de forma um pouco superficial, vai te criando ali uma visualização de um mapa daquele mercado em específico, né? E aí é pesquisar, cara, ver artistas da sua área que você está querendo, né? Se conseguir abrir. O Luciano faz isso direto. O Luciano vai lá,
O Luciano quer trabalhar com filme, concept para filme. Ele vai lá e, pô, tem o Aaron Sims lá, que é um cara que faz o que ele quer fazer. Ele já manda, vai lá, já várias vezes fez, já várias vezes teve resposta, às vezes não tem. Manda uma mensagem pro cara, faz uma pergunta, né? Então, é um envolvimento, tá? Tem que ter uma imersão aí Tem que cara, fazer vamos lá, né? tem uma pesquisa ali, um trabalho ali de formiguinha, né, cara? Por exemplo, das do filme mesmo, eu ia de filme em filme, aí eu ia no IMDb, IMDb, que é I é do quê? I é Não lembro se é a sigla. Internet Movie Database, isso aí. E aí você tem lá o cast and crew, que aí é o pessoal que trabalha no filme, né? Aí você vê lá quem foi os concept, quem foi o diretor de arte, quem foi o produtor, quem foi costume designer, quem foi assistente do costume designer. Todo mundo que trabalhou na produção do filme está lá. E aí você vai achar lá o cara que foi o diretor de arte, o principal concept artist. Aí você pega o contato do cara lá, procura o nome dele, joga na internet, vê se ele tem Instagram, vê se ele tem ArtStation, você acha o e-mail dele e aí você dá também uma forma de você se conectar com as pessoas, né? É isso. Tudo mais. Mas tudo vai envolver, assim, você tem, de alguma forma, você tem que conhecer aonde você quer ir, assim, né? Tem que ter e a internet está aí, né, cara? Tem que ver, que nem eu, ó, de curiosidade, eu falei para você, ó, Alex Sinclair provavelmente foi o cara que inventou a pintura digital do jeito que a gente trabalha hoje. Por conta de ver, cara, ver documentário de YouTube, né? Falando, existe uma tablet lá, ela é branca, uma grandona, assim, ó, gigantona lá. O pessoal usou lá para pintar lá as texturas lá do Toy Story. Então, tem que ter essa curiosidade e entender, e tentando entender o nicho aí que você quer trabalhar e vir caçando as respostas na internet aí. Total, total. É difícil assim, se você quiser ter uma visão geral de todos os mercados, é difícil, Não, né? Eu sei, vou te falar por experiência cada própria. nicho é um nicho, né? Exato. Por experiência própria, a gente sabe que os games são maiores que a indústria da música, do cinema juntos, e da TV. A gente sabe que publicidade se paga bem. A gente sabe que a indústria do entretenimento tem muitas funções para se trabalhar, mas aí tem os nichos ali, né? Então, aí isso faz parte de uma pesquisa. O Saulo perguntou aqui para portfólio de character design, o que colocar? Você tem alguma indicação de referência de Colocar artista? characters, eu acho que é um bom começo. Personagem, Saulo. Você entendeu? Cara, um bom começo, personagem. Saulo. É. E é o que você já faz, tá, Saulo? Eu acho que é expandir, né? Colocar poses, né? Colocar gestuais, colocar estudos de rosto e expressão do personagem que você criou, e aí você mostra o outro lado, não só o personagem posado, né? Eu acho que se você fizer uma pesquisa de elementos até mais clássicos de animação, cara, ó, é que aqui eu não vou ficar virando, mas artbook, tem vários aqui, vou pegar artbook e se você não tiver o físico, você acha na internet ou você vai achar as imagens. Mas procurar artbooks de filmes, Toy Story, você vai achar bastante coisa de character design, desde os esboços até eles mais bem produzidos. E aí isso já é um norte diante da temática que você gosta para ir continuar produzindo. Eu tenho um livro que está para lá, que é de um jogo, de um game. Nossa, eu tô péssimo por esse tipo, o nome das coisas. Pokémon. Enfim, não é Pokémon. Mas é um desses games de shooter de primeira pessoa, mais estilizado. Overwatch. Ó, ia falar estilizado, game, primeira pessoa, veio Overwatch. Eu tenho um artbook do Overwatch. Cara, ele tem assim, ele é grosso, ele tem assim, só tem personagem, só tem character design, basicamente, o livro inteiro. Então já é uma boa referência para você ver também, ver o que a gente sabe que tudo, a gente vive numa escala de tempo que as coisas também vão ficando datadas, né? Então é legal ver o que está sendo feito agora, né? Para você trazendo elementos aí para o seu dia a dia. Se você pegar um personagem de RPG dos anos 80, ele vai ter uma cara mais de coisa velha, né? É diferente de um personagem de hoje em dia.
né? Fica datado, exatamente. Mas aí não adianta nem querer brigar com Mas isso, porque é a impossível, gente né? não pode dar muito detalhe porque a gente está montando aí um curso, né, Ricardo, de character design, e aí a gente não pode dar esses Ou, detalhes porque ou justamente tudo isso aí vai estar dentro do curso. Tá? vai entregar o ouro, né? Mas uma dica, Saulo, que eu posso te dar para você, cara, é você pensar legal aí num background para o personagem, sabe? Pensar numa história, porque daí os elementos desse personagem você pode trazer para o visual do personagem. E aí ele sai da média e entra para um patamar um pouco diferenciado. A gente sempre tem que pensar que a gente está inserido num meio aí, né, cara? A gente precisa achar uns meios aí de se diferenciar, né? Fazer as mesmas coisas meio que parecidas, às vezes não vai ser a mesma, não vai ser a melhor resposta, né? Então, eu acho Uhum. que pensar um pouco mais elaborado, às vezes planejar mais e depois vir refinando, né? Aí eu não estou falando muito no fazer, como desenhar, mas ser estratégico, a gente está falando bastante coisa de estratégia, né? Mas pensar mais a respeito do personagem, né? Tentar entender esse personagem, como que ele é, como que ele se age, né? Como que ele trata os outros e como que isso pode visualmente ser traduzido para ele. Essa é uma grande sacada que eu gosto. Show. A pergunta da May aqui é: o que vocês acham de colocar fanart no portfólio de ilustração infantil? Eu acho que se, em termos estéticos, for próximo, eu não vejo um problema. Não, não lembro de ter visto, ou se eu vi, achei ruim ou não, mas acho que assim, como a gente está falando de coerência, se a coerência estética, né, faz parte, eu não vejo problema. Agora, talvez se tiver muita fanart produzida, talvez seja melhor Vai virar um separar as portfólio de categorias, fanart né? daí, né? Exato. Agora, uma no meio de ilustração, não acho que é problema não, tá? Quem mais? Olha, muito ao Pedro aí, grande Pedro, faz tempo, hein, cara? Davi. Ó, o Leonardo tá falando aqui, tem uma aluna que só faz commissions de furries. É uma área bem rentável, mas ela vive essa cultura. Não dá para pegar certos trabalhos se não tiver imerso no meio. Perfeito, Léo, é isso aí. O furry é um negócio. Se alguém falasse, pô, faz um furry, cara, não sei nem por onde começar isso. Esteticamente eu consigo fazer? Consigo, mas, cara, eu não tô nesse meio para pensar o que as pessoas gostam diante dessa temática. Né? É uma coisa quadrinho ou game. Né? Cara, raramente eu jogo, então se eu fosse trabalhar com game, eu consigo fazer em 3D a textura? Consigo, mas eu vou ter que me inserir um pouquinho mais nos elementos ali, né? Não fica bem difícil, né? Ó, o Vitor falou que as HQs de capa dura muitas vezes trazem esboços e sketches no finais também. Isso tem bastante. O que mais aqui? Acho que tem coisa errada. Acho que nesse momento é isso, hein, Luciano? Deu já Beleza. o tempo que eu imaginava aqui. Então é isso. Esse foi um primeiro gancho aí para a gente conversar sobre o assunto portfólio. Amanhã tem mais uma conversa com a Grazi Bart aqui. E aí vocês vão descobrir o que é um portfólio pintado literalmente digitalmente no dedo. E aí ela vai trazer os insights em relação a isso. A gente está lembrando, evento Ilustrador de Sucesso, gratuito. Tem o linkzinho ali na minha bio, sobe aqui para os Que dia lados. que vai E ser tem, mesmo? o evento ele começa no dia, as aulas, né, do evento no dia 21, tá? Então 21? tem É poucos vinte e dias um, para 22, você. 23. Eu vou dar uma que eu não sei, que daí você vai falando pro pessoal. Que dia que vai ser? É isso aí, dia 21, 22, 23, E que horas exatamente. que vai ser essas aulas aí, Ricardo? Cara, aí você falou uma pergunta, vai ser provavelmente à noite, às 20 horas, a Provavelmente gente vai às colocar no 20 ar. horas. E onde que a gente vai Exato. assistir essas aulas aí? O Na pessoal tem que se página do inscrever? evento. Tem que entrar no link do Ah, grupo tá. para ter a pagininha do evento aí, senão não. Ah, tá. Então, entendi. Entendi. Beleza. Ah, legal. E vai ter Beleza? certificado? Ah, não, só não faça pergunta, cara. Não faça pergunta.
Eu odeio essa pergunta. Vou ser honesto com vocês. Eu odeio essa pergunta de certificado. Tem um sticker, é que eu não consigo mostrar. Mas tem um sticker que é eu fazendo uma cara de bravo e o Luciano escreveu, não tem certificado. É porque assim, galera, ó, eu entendo. Tem a galera da faculdade que precisa de certificado para comprovar horas. Tem a coisa que o certificado vira tipo uma plaquinha, né? Vira uma coisa que você põe na parede, beleza. Mas não se apoie no certificado para arte. A arte você tem que saber fazer o negócio, tá? Certificado é só um brinde ali, é só você vai grudar na parede lá para mostrar para a família, ó, fiz o curso lá. Tá? Mas o lance, ó, mãozinha na caneta ali, na tela, no celular, onde for, para desenvolver o seu portfólio, o seu trabalho, para construir em cima disso. Tá bom? É por isso que eu não gosto dessa pergunta se tem certificado. Mas eu Não dou, vai né? ter certificado. Esse aí eu não sei, cara. Esse aí eu vou pensar. Não sei. Então, Você criou dia agora um 21, paradoxo 22, aqui. 23, hein? Então, beleza, o 23. evento aí. Ó, Beleza. lá no grupo, você vai sair, vai ter lá no meu Linktree, e aí tem o linkzinho do grupo. Beleza, pessoal? É isso. Luciano, obrigado aí pela conversa. Precisamos fazer mais vezes esses assuntos aqui, lá no canal também. Próximo a gente vai fazer pintando. Pois é, mas aí aqui, como é que vai fazer? Aí tem que botar Vai a ser em câmera. outro lugar, não vai ser aqui, né? Aí vai ser outro, aqui sei não lá. dá. Não sei onde vai ser. Exato. É isso, galera. Amanhã eu vejo vocês na conversa com a Grazi aqui sobre o mesmo assunto, tá? Vamos ver o outro ponto de vista dela ali também. E a gente vai se falando, tá bom? Beijo no coração de vocês. Ótima noite aí. Estaremos de volta amanhã. Valeu, pessoal. Valeu, Luciano. Valeu, alunos. Valeu todo mundo. Pessoal, um abração. Tudo de bom. Beijo. Valeu. Valeu.